o encontro, né? O estudo do Evangelho, 14h. Quem puder participar será muito bem-vindo. Vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos enviar boas energias de paz para os países que estão precisando neste momento. Vamos encher o nosso coração de gratidão a Deus por Ele ter nos criado, por ter dado essa oportunidade do nosso progresso. Vamos agradecer também a Ele por ter nos dado o caminho, a luz, que é Jesus, a nos ensinar o perdão, a paciência, a esperança. E vamos sempre lembrar que somos capazes, pois somos a centelha de Deus e estamos mergulhados nele. Que assim seja. Agora vamos começar a palestra com a Terezinha. Boa noite a todos. Um pouquinho de frio, tá bom, né? Então vamos aquecer o coração, né? E vamos falar hoje sobre um tema que não é desafio para ninguém. Desafios da alma no mundo em crise. Como o mundo de hoje não tem crise, né? Muitas crises. E como ficam, né, os desafios da nossa alma, os nossos desafios pessoais nesses tempos de crise? Será que existem desafios para nós? Sim, sempre, né? Em qualquer tempo. Porque hoje a gente fala muito nesses desafios, nessas crises, né? Que assolam a nossa humanidade, né? Os desafios pessoais, as nossas crises pessoais, né? Mas, na verdade, sempre houve, né? Hoje não é diferente. Mas vamos entender o que é crise. No dicionário, ele nos diz assim, que é um episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa e conflito. E realmente, a gente vê que é tudo isso, né? Então, esses momentos de crise, nós nos sentimos desgastados, né? Nós nos sentimos, assim, que existem muitas disputas, né, que nos envolvem, conflitos que nos colocam sempre em situação, né, muito estressante. Todos nós vivemos isso na nossa vida pessoal ou vivemos olhando para as crises que acontecem no mundo, né? E os desafios, então, que podem acometer a alma nesses tempos são desafios de ordem individual, né, ou de ordem coletiva. De ordem individual, doença. Quem não passou por doença, nós passamos recentemente por uma pandemia, né? Perda de emprego. Quem nunca já se viu desempregado num momento difícil? Relacionamentos conflituosos. Esse é todo dia, né? Porque não é só o parceiro, são os filhos, é uma pessoa da família, no trabalho, né? Então, relacionamentos conflituosos, todos nós vivenciamos. Diferenças, né? As diferenças de raças, de sexualidade, né? Hoje em dia estão em evidência. Então, tudo isso são desafios. Da ordem coletiva, são as pandemias, né? As guerras, colapsos sociais, ambientais. Tudo isso a gente vê todo dia na televisão, né? E nós, então, acabamos por estar inseridos, né, também nessas situações conflituosas de ordem coletiva. Porque tudo isso que sempre houve na humanidade, hoje em dia, ela se torna diferente por causa dos meios de comunicação,
né? Acontece um fato lá no Rio Grande do Sul, ou lá no outro lado do planeta, né, no Oriente, quase ao mesmo tempo nós estamos sabendo aqui. Então, as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que são excelentes, né, porque nos informam, mas também pode trazer para nós um sentimento, né, de impotência, frustração, medo. Quem não tem medo, né, de que uma guerra possa explodir aí e vir, né, a tomar o planeta inteiro? Todos nós tememos por isso, né? As situações de desastres. Quem é que não tem medo de estar envolvido numa situação dessa, né? Então, a gente vive, né, esse medo. Mas Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, ele nos diz: não turbe o vosso coração. É difícil, né? É difícil a gente buscar o Evangelho e ler uma mensagem do Cristo onde ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Como que a gente pode fazer para que isso, né, não nos envolva? É muito difícil, sim. E alguém pode até dizer, né, que se a gente não está envolvido na dificuldade, é difícil, ou é fácil para a gente, na verdade, falar da dificuldade do outro, dar conselhos para o outro, né? Mas, na verdade, nós precisamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, né? Tudo que ele vem nos oferecer. Hoje nós estamos aqui reunidos buscando o quê? Os ensinamentos do Cristo, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança no grande mensageiro que ele foi, que ele é para todos os tempos, né? O que ele representa para nós. Então, a gente está aqui hoje reunido, outros estão na Igreja Católica, outros no templo evangélico, reunidos buscando fortalecer a sua fé. E a doutrina dos espíritos, ela nos ensina, então, que toda crise é prenúncio, né, de transformação, de evolução, de crescimento moral e espiritual. E com que base ela nos diz isso? Né? Com que base os espíritos nos passam essa informação? Está lá, né? A lei do progresso. A lei do progresso nos diz que tudo caminha para o aperfeiçoamento. Então, se tudo caminha para o aperfeiçoamento, tudo que está acontecendo hoje no mundo, ou até mesmo na nossa vida, uma crise pessoal, tudo vai passar, tudo vai melhorar e vai nos trazer lições que nós precisamos. Nós precisamos aprender a refletir, né, a olhar para dentro de nós. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? E buscar mudar a nossa visão, muitas vezes negativa, pessimista, né? Mudar a nossa forma de agir, que muitas vezes é teimosa, né? A gente é agressivo, né? A gente é impulsivo. Então, tudo isso a gente precisa ir refletindo para que a gente possa mudar esse conceito em nós, né? Mas será, então, que é preciso desafios tão intensos para que haja progresso? Progresso em nós, progresso da humanidade? Sim, muitas vezes é preciso, sim. E olha que existem desafios intensos, desafios grandiosos, né, pelo que uma pessoa possa passar. Né? Às vezes a gente não conhece, mas, com certeza, existem desafios muito grandes. Né? Mas esses desafios, eles, com certeza, vai trazer algo para a pessoa.
o que é preciso para que ela possa reconhecer isso é reconhecer que Deus está na frente de tudo, né? E que não há nada que aconteça na nossa vida, ou que aconteça no mundo de hoje, que Deus não esteja presente, que Deus não esteja atuando. É que existem experiências que nós precisamos vivenciar para que a gente possa aprender. Porque se Deus vier e tirar tudo o que está acontecendo aí, eliminar os problemas da nossa vida, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai crescer? Né? Então vem a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? A gente fala assim, mas como pode ser isso? Né? Mas a dor é um instrumento de que Deus se utiliza para nos educar. Não é para nos fazer sofrer, é para nos educar. Só que nós, ainda muito rebeldes, ignorantes das leis divinas, olhamos para a dor como quem acha que é um castigo, como quem acha que Deus não cuida de mim, Deus não se interessa por mim. Mas, na verdade, não é. Né? Nós somos escolhidos naquele momento para que a gente tenha a oportunidade de provar que nós podemos mudar, podemos ser melhores, mais compreensivos, né? E vai depender de cada um de nós. Existem experiências que são comuns a todos, né? Por exemplo, as dores físicas, o envelhecimento, a doença, né? A perda de um ente querido. Isso são experiências comuns a todos. Mas, muitas vezes, a gente, diante de um fato que possa acontecer conosco, a gente se acha o último dos seres, né? Aquele que Deus não quer cuidar. Mas, na verdade, não. A gente tem que olhar para a vida, para essas experiências que todos vivem, né? Cada um à sua maneira. E cabe a cada um de nós, né, buscar o aprendizado para que a gente, não que a gente vá deixar de sofrer, mas a gente vai olhar com outros olhos, compreender melhor as situações que nos acontecem, né? A dor, por ser uma bênção que Deus nos envia, né, é também para que a gente possa sair dessa situação cômoda que a gente vive. Né? Muitas vezes a gente está tão acomodado, né, naquele cantinho da gente de egoísta, né, naquele cantinho de pessimista, que Deus manda uma dorzinha lá, manda um sofrimento para que a gente possa despertar, olhar para o outro, né, ver que tem gente muitas vezes está muito mais necessitado do que nós, né? A gente se achando o último, né, dos necessitados, e tem gente que está precisando mais de acolhimento, muitas vezes, do que nós. Né? Então, os desafios são, sim, para provocar o nosso crescimento, né, moral, espiritual. Né? Dificilmente nós nos desafiaríamos se não viessem essas dificuldades no nosso caminho. Dificilmente a gente sairia, né, desse lugarzinho cômodo que a gente está para fazer diferente. Então, vem a lei divina, né, a lei do progresso, que vem dar um empurrãozinho para que a gente possa se movimentar e se dispor ao crescimento. A alma, nós, né, o nosso espírito imortal, quando foi criado por Deus, ele vai passando por inúmeras experiências e vai adquirindo, né, através dos séculos, dos milênios, porque nós achamos que nós estamos aqui de primeira vez, mas não estamos de primeira vez.
Nós, já caminhamos muito para chegar aqui onde estamos. Então, a gente vai vivenciando experiências através dos séculos, dos milênios, para adquirir robustez, né, de que a alma vai necessitando para fazer essas mudanças, né, para caminhar, para evoluir, para crescer mesmo, né? Então, as crises pelas quais passamos são essas as nossas experiências educativas. Estamos numa escola que é o planeta Terra. Todos nós já ouvimos, né, que o planeta Terra é uma escola, e realmente é. E nós viemos aqui para nos aprimorar os nossos conhecimentos, mas a gente ainda é tão preguiçoso, né, de buscar conhecimento. A gente prefere ficar na comodidade, né, de não precisar. Eu já tenho uma profissão, não preciso aprender outra. Eu já sei fazer isso, eu não preciso aprender outra coisa. E, na verdade, a gente precisa se exercitar a nossa mente, exercitar o nosso corpo, exercitar o nosso conhecimento, né? Tudo isso vai fazer com que a gente cresça, né? E Deus, no momento certo, Ele vai saber nos aproveitar esse nosso conhecimento para ajudar o próximo, para fazer com que uma comunidade possa se desenvolver mais rápido. Nós somos filhos de Deus, trabalhadores seus, instrumentos para ajudar, para trabalhar nesse concerto que é a vida universal, né? Então, Deus vai saber nos utilizar e a gente não deve recuar diante do aprendizado. Aprimorar nossas virtudes. Olha só, ou até adquirir virtudes novas, quem sabe, né? Nós estamos aqui para isso também. Isso é de suma importância, porque são os conhecimentos, são as virtudes que vai encher a nossa mala quando a gente for de volta para o plano espiritual. É isso, somente isso que nós vamos levar. O resto, tudo que é material, até o nosso corpo físico, este ficará aqui, né? Então, essas crises pelo que nós passamos, né, é simplesmente para que a gente possa mudar a nossa visão, a nossa forma de agir, não é mesmo? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Mas aí a gente vê essas guerras que estão acontecendo no mundo de hoje. Será que elas foram enviadas por Deus? Claro que não, né? A maior parte das crises que nós passamos são criadas por nós mesmos, por todos nós que vivemos no planeta Terra. E nós vivemos um momento de grande decisão, um momento em que o Cristo já nos advertia, separar o joio do trigo. E nós? O que nós somos? Nós somos joio ou nós somos trigo? Nós andamos com Cristo apenas vendo os seus ensinamentos, ou nós já buscamos vivenciar os seus ensinamentos? Porque, na verdade, é muito difícil viver os ensinamentos que Jesus nos propõe. Mas, neste momento em que nós estamos, já é preciso que nós, pelo menos, tenhamos a vontade de viver esses ensinamentos, né? Se a gente cai no momento, numa ou outra a gente levanta. Então, a gente vai assim, caindo e levantando, mas a gente vai buscando cada vez mais vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos propõe, né? Devemos avaliar sempre, né, se o nosso sentimento de viver esse ensinamento, os ensinamentos de Jesus, é um sentimento verdadeiro em nós, né, ou se é somente a capa. Né? Vamos lá no centro espírita, vamos lá no templo evangélico, vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir a nossa obrigação, ou se nós realmente estamos
dispostos a vivenciar isso. E depende sempre de nós, né? Extrair desses momentos que nós vivemos, de aprendizados, as experiências que nós precisamos para fortalecer a nossa fé. Como eu disse, nós estamos aqui buscando isso, o conhecimento, fortalecer a nossa fé. Então, sempre fazer uma avaliação real das nossas crises pessoais. Elas são reais? Elas são verdadeiras? Né? Mesmo que seja muito difícil para nós, a gente precisa fazer essa avaliação e reconhecer o que é verdadeiro e o que não é, né? E o que é que eu estou aprendendo com essas dificuldades. Negar a crise, reclamar da crise, não resolve. Sendo a nossa crise sempre um momento de decisão, nós precisamos aprender a tomar novos rumos, porque a proposta da crise é essa, que nós tomemos novos rumos, que nós mudemos a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar. Mas o que é isso? Né? É deixar de ser menos egoísta, né? Menos impulsivo. Né? Então, a gente precisa realmente fazer essas avaliações em nós. E para nós, né, que somos ainda espíritos que temos grandes dificuldades dessas autoavaliações, dessas mudanças, né? Tomar novos rumos significa uma coisa muito importante que Jesus veio nos ensinar. Significa aprender a amar, né? Caminhar, trilhar pelos caminhos do amor, né? Sendo sempre mais positivo, mais humilde, né? Mais brando de coração. Não foi tudo isso que o Cristo veio nos ensinar? Né? E é preciso, então, a gente sempre ficar atento para que as nossas crises ou as crises que acontecem no mundo não nos desarmonize, né? Nos deprima. Né? Porque essas situações, elas vêm e mexem com a nossa intimidade. Os nossos problemas pessoais mexem com a nossa intimidade. Né? E a gente, aos poucos, vai se deprimindo. E, quando vê, está envolvida, né, naquela noite escura da alma, da depressão. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão, mude os nossos pensamentos. Né? Porque as crises, né, essas crises que nos pegam e nos deprimem e que realmente nos derrubam, elas não vêm de uma hora para outra. São situações que vão se repetindo, que vão, né, mexendo conosco, que vão nos deprimindo pouco a pouco. E, quando a gente vê, a gente está, né, no fundo do poço, vivendo uma situação insustentável, porque a gente não teve coragem, muitas vezes, de fazer as mudanças necessárias, sejam elas externas, sejam elas internas. Né? Mas, será que essas crises, essas dificuldades, essas indiferenças, o desrespeito que nós vemos hoje, será que isso acontece só nos dias de hoje? Lógico que não, né? Tudo vem de longa data, né? O mundo político, né? As crises na política, as crises na saúde, as crises no mundo que está envolvido em guerra. Essas crises, elas não vieram do dia para a noite, elas vêm de longa data, vem ali, devagarzinho. Quando a gente vê, explode uma situação difícil. E a crise, quando chega, né, ela está revelando um problema, revelando o problema do abuso de poder, né, o limite da desonestidade,
o limite das desigualdades, o limite da ganância, do egoísmo, né? E tudo isso pede mudança. Então, a crise, ela não é um problema. A crise pessoal ou a crise do mundo, ela não é um problema, ela apenas revela os problemas que existem. E essas crises, né, externas também representam o nosso mundo interior. Porque, sem que a gente perceba, a gente também está envolvido na crise da política, na crise da saúde, né, nas crises em geral. Como? Pelos comentários de baixo calão que a gente faz, né, pela desconfiança que a gente alimenta, pela falta de caridade para com o próximo. Então, nós também somos responsáveis. É preciso que a gente reflita sobre isso, né? Tudo que acontece aí no mundo ainda reflete o que nós somos. Porque o que acontece no mundo também faz parte de mim. Faz parte dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? E muitas vezes até das minhas ações. É preciso que a gente fique atento, orar e vigiar. Né? Precisamos sempre rever as nossas ações, as nossas atitudes, comportamentos. É preciso a gente se conhecer, né? Manter a fé, né, nesses momentos de adversidade. Né? Se eu não me conheço, como que eu vou manter a minha fé viva? Como é que eu vou manter o meu falar sempre de forma positiva? Né? A gente acaba se envolvendo nos comentários negativos. Né? Então, se eu me conheço, se eu saio da situação do comentário, porque eu sei que eu vou fazer um comentário negativo também. Ou, se eu tiver condições, ali naquele momento mais equilibrado, falar uma coisa boa, né? Uma coisa que possa mudar o olhar das outras pessoas. Então, cabe a mim também, né, mudar toda a situação externa que acontece com todos nós. Né? Paulo de Tarso, ele nos fala na carta aos Romanos que a fé é refinada no fogo das tribulações. Ou seja, é nos momentos difíceis que nós vamos mostrar, que nós vamos entender se nós realmente temos fé em Deus, se nós confiamos de verdade em Deus. Né? É nas tribulações. Porque quando o momento está fácil, tudo concorre para o nosso prazer, é fácil a gente falar que tem fé, é fácil a gente falar que confia em Deus. Mas e na hora que a prova vem, que as dificuldades vêm? Então, são esses os nossos momentos de prova. Né? Nós estamos aqui para aprender conosco, mas também para sermos mais determinados, dizer, não, pode vir que eu aguento, eu vou dar conta, eu vou mudar a situação, eu vou melhorar a minha situação. Não é? Vencer o medo e a ansiedade, porque nossas crises pessoais ou as crises do mundo nos traz medo e ansiedade, né? O medo do futuro, o medo da perda, da morte, né? Pode dominar a alma. Né? Mas Jesus, ele nos chama os fiéis à confiança, né? Dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, e não temas, porque eu sou contigo. Então, ele está conosco. Não tema. Passemos pela dificuldade, sim, mas passemos de cabeça erguida. Né? Naquela historinha do Chico, quando ele está no avião, né, e tem uma turbulência, e o avião começa a sacudir, todo mundo grita, e ele começa a gritar também. Emmanuel aparece para ele e fala o quê? Olha, o que está acontecendo com o senhor? Está vendo, o avião vai cair, nós vamos morrer.
E Emmanuel responde, pelo menos morra com dignidade. Né? Então, nós precisamos ter dignidade na hora do sofrimento também, né? E encarar a situação de frente, mudar o que a gente pode mudar e aceitar o que a gente não pode aceitar. Porque tem situações que estão na mão de Deus, é só Ele que vai poder fazer alguma coisa. Né? E a gente tem que aprender a confiar nessas situações. Né? Permanecer no amor ao próximo. É um momento também que pede que nós olhemos para o outro com mais caridade, com mais amor, né? Porque, às vezes, o nosso vizinho do lado, os nossos amigos, estão passando por dificuldade e, por vergonha, por medo de não receber um acolhimento, acabam não expondo a sua situação, né? Às vezes, a gente não pode mudar a vida do outro, a gente não pode fazer nada, mas, pelo menos, a gente pode estar ali, dando os nossos ouvidos, a nossa amizade, oferecer o nosso ombro amigo. Né? Então, permanecer no amor ao próximo. Né? Em tempos difíceis, um instinto de autopreservação pode tomar, né, as pessoas e nos tornar egoístas, frias e distantes. Então, a gente deve tomar muito cuidado com a indiferença. Né? O amor é um mandamento essencial, mesmo em tempos de escassez e sofrimento. João anota no capítulo 13, versículos 24 a 35, nos dizendo que a solidariedade e o serviço são expressões práticas do Evangelho. Então, aquele que caminha com o Evangelho de Jesus, caminha com Jesus, busca viver os seus ensinamentos, vai buscar, sim, né, a solidariedade, amparar aqueles que estão precisando, talvez não é nem de algo material, né, está precisando somente da nossa amizade, da nossa companhia. Né? Então, permanecer no amor ao próximo. Evitar a amargura e o ressentimento, que é muito comum, né? A gente, num momento difícil, amargura e ressentimento é o que toma a gente por dentro. Então, olhar, né, que as coisas que acontecem conosco não é para que a gente, muitas vezes, leve para o lado pessoal. Né? Não é nada comigo. Então, não amargurar o coração, refletir, né? Olhar para o outro e entender as dificuldades, as limitações que o outro tem. Porque o outro, muitas vezes, não é obrigado a me tratar bem, porque senão eu vou ficar amargurada, porque senão eu vou ficar ressentida. Não, isso é uma coisa que eu devo aprender a lidar. Né? O problema dele é um problema dele. Se ele foi agressivo, se ele foi... O que ele foi é problema dele. Isso deve ficar com ele. Eu não devo trazer para mim esses ressentimentos. Né? Então, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Viver com esperança. A crise pode parecer o fim de tudo, mas nós devemos perseverar na esperança. A esperança da vida eterna, na esperança de dias melhores, né? Na esperança da reestruturação final. Jesus, ele nos diz que neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos diz isso. Então, ele está conosco, né? Nos amparando, nos fortalecendo. A gente, às vezes, quer que tudo aquilo de negativo saia de dentro de nós, de perto de nós, porque aí sim eu vou ter certeza que Deus está olhando para mim, que Jesus está comigo. Mas não é assim. Ele está nos fortalecendo, porque cada um de nós deve viver e experienciar as suas provas, as suas dificuldades. E sair bem dela. Desejo que todos nós saiamos muito bem dela. Né?
evitar, assim, um resfriamento espiritual. Porque o sofrimento ele pode nos levar, sim, a um distanciamento de Deus. Quantas pessoas, né, diante do sofrimento, elas se distanciam de Deus porque não acreditam mais em nada, né, porque Deus não fez, né, aquele cuidado comigo, então eu não acredito mais em Deus. Né? Então, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Permanecer na oração, na palavra e na comunhão com os irmãos é essencial para manter a fé, né, viva. E o que é isso? Né? Permanecer na comunhão com os irmãos. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje também, nos reunindo, né? Ouvindo uma palavra que possa levar um pouco de conforto, né? Cumprimentando a um, cumprimentando a outro, né? Revendo, sentindo esse calor, esse afeto, né, da nossa reunião. Então, manter essa fé viva, né? Buscar a comunhão com Deus através da oração, cultivar ideias edificantes, cultivar a esperança. Então, não desistir, sempre buscar essa comunhão com Deus através da oração, da prece. Né? Às vezes, a gente, diante do momento difícil, a gente tem até dificuldade de fazer uma oração, de fazer uma prece, de entrar em comunhão com Deus. Né? Mas cada um vai ter uma forma de se libertar um pouco desse momento crítico, difícil. Né? Uma leitura, uma música, conversar com alguém, fazer uma caminhada. E aí, devagarzinho, a gente vai encontrando Deus de novo, vai chamando Deus para perto de nós, através da prece, da oração, né? E a gente vai entrando novamente em comunhão com Deus. Nós ainda somos imperfeitos demais, nós temos dificuldades demais de ser bons de fato. Né? Então, cair é comum, é fácil para nós. Levantar que é difícil. Mas a gente deve ter sempre essa proposta de levantar. Né? Somos convidados a olhar a vida de outra forma, com um olhar mais amoroso, agir de forma mais branda. Somos convidados ao diálogo construtivo nos relacionamentos familiares, do trabalho, na rua, onde a gente estiver. Né? É um momento de decisão onde a gente é convidado a essas conversas mais brandas, né? Sem disputas, porque hoje a gente vê tanta disputa de ego e a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego para não entrar em disputa com os outros. Né? Se o outro estiver em disputa, deixa ele. Né? Na hora certa, a gente vai entrar com a nossa palavra e mostrar que tem que ser mais brando, né? Tem que diminuir o ego. Né? Somos convocados a cultivar as virtudes de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Ele nos convoca a esse cultivo quando ele nos fala lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, os pobres de espírito, os que são misericordiosos e os que têm puro o coração. Bem-aventurados, né? Seremos todos nós bem-aventurados quando nós conseguirmos praticar a brandura cada vez mais na nossa vida. Né? Se hoje, 1 hora do dia, a gente consegue cultivar a brandura, a gente vai aumentando essas horas, os dias, as semanas, e quando a gente vê, a gente vai estar em melhores condições, né, de equilíbrio do nosso ser. Mudar é difícil e nos tira da zona de conforto, sim, porque somos obrigados a olhar para nós e para os outros. Somos convocados a combater aquilo que nós criticamos no outro. A gente é tão bom de crítica, a gente sabe tão bem falar do outro,
mas é um momento em que a gente, né, tem que olhar com outros olhos, fazer algo diferente, combater em nós aquilo que a gente critica no outro. E viver, então, passa a ser esse desafio sublime, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança, que se encontra à disposição de todo aquele que decide avançar, autossuperar-se e entrar em comunhão com Deus. Só assim nós entramos em comunhão com Deus, né? Vencendo os nossos desafios, né? Vivendo essa bem-aventurança, vivendo com amor, com sabedoria. Lembrando que a finalidade da nossa vida é seguir o nosso modelo, aprendendo a amar e a servir. Fica para nós essa mensagem. Deus nos abençoe. Mestre querido Jesus, te agradecemos por tudo que nos é, Senhor, por todos os seus exemplos, pelo amor que sente por nós, mesmo quando nós vivemos no engano. Agradecemos a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, pela nossa vida, pela nossa existência, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, por todas as oportunidades que nos dá, mesmo quando elas são difíceis, porque sabemos, Senhor, que Tu deseja que nós cresçamos, que nós possamos Te encontrar. Que assim seja, graças a Deus.